mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar um pouco sobre políticas esportivas, como a nossa região e também o estado de São Paulo trata as atividades esportivas no intuito de melhorar aquilo que temos de melhor, que é o esporte. Ao meu lado, o comentarista especialista também no meio esportivo, Robson Machado, que está conosco hoje, ele que também apresenta aqui na casa o programa Toque de Classe, que em breve estará voltando. Durante o programa de hoje, o Robson vai falar um pouco a respeito desse retorno. Ele está comigo hoje para a gente bater esse papo. Robson, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Nares, pelo convite. Muito obrigado aos espectadores que vão acompanhar o Vale Soluções. E a pauta de hoje, né, é política esportiva, né? Vamos ver onde nós podemos chegar. Eu penso assim, a gente hoje é uma coisa muito mais informal, né? Mas com um tema muito sério. Nós sabemos que presente e futuro se mistura quando a gente fala de esportes. Porque o esporte acaba sendo o que nos movimenta, a maneira que a gente trabalha a saúde na sociedade, ou deveria ser, trabalha o que de melhor tem no ser humano também, muitas vezes também o de pior, né? Quando as paixões se inflamam, mas nós sabemos que o caminho de qualquer país desenvolvido passa pelo esporte. Se não Estados Unidos, Alemanha, China e outros aí não investiriam tanto como fazem nas várias modalidades esportivas. E nós temos esse modelo ridículo do Brasil, um modelo totalmente inconcebível. Inconcebível, inoperante. Com a participação olímpica E aí a gente vai ridícula de 17 medalhas. 17 medalhas, e aí que a gente vai entrar numa outra série da discussão, que é essa preocupação com a questão olímpica, esse medalhismo. Ou então, a gente voltar lá, a história metalismo, né? Como se o objetivo principal do esporte, Nares e colegas, fosse o objetivo final dele, fosse a geração de medalhas olímpicas. Não é. Não é. O esporte, ele tem uma vantagem que é um vetor positivo social e de saúde, né? Então, social porque as políticas públicas de esporte, quando bem aplicadas em algumas regiões, aí a gente vai citar alguns casos, principalmente que houve em Nova York, na época que o prefeito foi o Rudolph Giuliani, que ele implantou tolerância zero, junto com a tolerância zero, que tinha uma política de combate à violência, também a prefeitura de Nova York fez uma política cultural esportiva para as pessoas da periferia. Quando se fala em Nova York, é claro que nós aqui de fora, Rogério, enfim, vamos imaginar o quê? A Estátua da Liberdade, né? O World Trade Center, a Times Square, mas existe uma outra Nova York, que é bem similar à periferia de São Paulo, que nós conseguimos visualizar, e aí eu gosto de usar muito filme, né? Um filme do Spike Lee, dos anos 90, chama... esqueci o nome do filme do Spike, já eu lembro o nome do filme dele. Nos filmes ele retrata muito bem essa questão das periferias americanas. Do Bronx, Brooklyn. Isso, exatamente. E mais para... Que na realidade hoje é super atrativo, né? Quem vai para lá sabe que mudou muito, né, o conceito. As pessoas vão até lá. Sim. É muito prazeroso, não tem só aquela coisa de etnia. Não. Acabou. Diversificou bastante. Justamente porque o Rudolph Giuliani conseguiu criar essa cultura, né? E claro, contando com as questões do Código Penal americano, que não é brando como o brasileiro, não é esse queijo suíço cheio de buraco e passagens aí que você consegue dar liberdade à pessoa que comete crimes, ao delinquente, mas enfim, voltando à questão esportiva. O esporte, ele tem, já falei da questão social, mas a questão da saúde. A prática esportiva em si, Nares, ela elimina o que a gente pode entender como o sedentarismo tradicional, ele elimina questões relacionadas à ansiedade, e, por exemplo, parece uma conta infantil, mas é a realidade. Mais pessoas praticando esportes, menos pessoas nos postos de saúde, cuidando de coisas que a prática esportiva poderia resolver. Você tem duas situações dos dias de hoje muito claras. Primeiro, que você vai economizar. Sim. Porque você vai deixar de gastar com aquela pessoa, e isso Exatamente. onera muito o Estado, quando você tem uma atividade esportiva, uma prática esportiva inserida num contexto social, você acaba eliminando uma série de doenças, então você deixa de ter essas pessoas indo até pronto de saúde, hospital público, enfim, tudo isso. E hoje, a gente falar da doença que hoje mais cresce no mundo, que é o câncer, Sim. é apontado como o segundo fator de maior índice de causa de câncer, o sedentarismo. Primeiro é o cigarro, o segundo é o sedentarismo. Isso. Então são situações que o esporte, a atividade esportiva acaba eliminando. Exato. E infelizmente no Brasil, e aí é difícil nós falarmos sobre... A gente
as práticas esportivas e tem sempre algumas pessoas aqui, pelo menos, elas pegam o esporte para si como se eles fossem os principais agentes esportivos, né? A própria figura do COB, que foi alvo de investigações do Ministério Público, da Lava Jato, de maneira muito conveniente e correta, né? Nós não vamos questionar o poder e a força e, digamos, de quem está do lado certo, né, Narazão? Hoje o Brasil passa um processo de reformulação, né? As figuras que estavam comandando... Apesar que é aqueles que questionam, né? Mas isso é uma outra pauta. Tem gente que questiona, mas talvez saibamos quais as razões, né? Sim. Talvez saibamos. Mas o Ministério Público, ele fez um serviço, um trabalho muito interessante. Eu acho que existem alguns estértores, né? Algumas partes do Comando Esportivo Nacional, como as federações de... algumas modalidades que precisam sim ser investigadas. Nós temos no Brasil algumas federações em que o comandante está lá no mínimo 30, 40 anos, né? A própria CBF tem que passar por uma reformulação, é sempre aquela mesma meia dúzia, mas isso são empresas privadas de natureza pública. Agora, o que a gente tem que discutir é o público mesmo, é o governo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, como ele tem que trabalhar a questão da inserção do esporte como uma das política de governo essencial para a gestão da coisa. Mas você fala, mas os americanos eles têm, os ingleses, não, vamos falar uma coisa absurda, que é difícil a gente falar, as pessoas vão recriminar, mas tem que separar o joio do trigo. Cuba é um país muito mais pobre que o Brasil e minimamente o cubano ele tem uma cultura esportiva, o povo, né? Vamos deixar de lado também que é um instrumento e é um país, de propaganda do governo. Só um parênteses que eu gosto muito de falar isso, porque eu vivenciei. É um país extremamente maravilhoso para se fazer uma viagem. Sim, muito bonito. É uma região que sofre, às vezes, vez ou outra, com a questão dos ciclones e afins, né? Mas foi a Cuba, é um país que o povo é muito simpático, muito... Sim, hospitaleiro, lógico, tem algumas questões sociais, mas enfim... É muito bacana, muito legal. Similar a nós, os brasileiros, né? E Cuba é um país diminuto e tem essa questão da prática esportiva. E outros países também, tanto do bloco mais capitalista, enfim, quanto do socialista. A gente vai descrevendo como as coisas funcionam nesses países e descobre que o segredo não é dinheiro. O segredo é gestão e vontade política. A gente vai falar sobre isso, continuar esse bate-papo no próximo bloco. E nós vamos fazer o primeiro intervalo, na sequência retornamos com o programa Vale Soluções. Até já. Retornamos com o programa Vale Soluções, hoje falando sobre políticas esportivas no Brasil e também aqui na nossa região, Vale do Paraíba, hoje com o comentarista Robson Machado. Ô Robson, a gente falava sobre como países mais desenvolvidos e também não tão desenvolvidos como Cuba pensam e tratam a atividade esportiva, as políticas de gestão para o esporte. E nós não temos no Brasil, além do fator seriedade, nós temos o fator corrupção, que eu acho que é o grande nó de tudo que tenta se fazer de uma maneira construtiva e honesta aqui. E eu não saberia te dizer, e até te perguntarei, se existe algum modelo hoje, em algum segmento, onde realmente aquela atividade, aquela modalidade esportiva é de fato bem administrada. Olha, eu costumo dizer para os meus alunos, né, vocês sabem que eu sou professor, que o Brasil é o país é que eu uso um termo hoje de modinha, mas o Brasil é o país dos ciclos, né? Modinha seria como ciclo. Então, nós tivemos uns anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Nares bem sabe disso, o avanço da NBA, o Luciano do Vale trouxe para cá, um pouquinho antes o vôlei, com o Luciano do Vale também. Começou com ele, né? Exatamente, grande Luciano do Vale. Luciano do vôlei. Isso, Luciano do Vôlei, que Deus o tenha. Aquela geração de prata. Que Deus o tenha, um bom lugar. Então, aí foi vôlei, depois o basquete, depois tivemos um pouco o avanço do boxe, aquela coisa toda. E agora nós temos também, vamos deixar isso claro, as lutas, as artes marciais, né, as artes marciais livres, enfim. Com todo o questionamento que as artes marciais têm, eu cheguei a fazer a arte marcial com Kung Fu algum tempo atrás, a questão da disciplina é bem interessante. Mas isso
Isso posto, o Brasil não sabe aproveitar estas questões, os poucos nomes que nós tivemos de gabarito internacional, por exemplo, no tênis, como o Gustavo Kirten, anteriormente Marister Bueno, enfim. O Brasil não sabe aproveitar essas questões, mas tudo isso, Narézio, passa pela figura importantíssima do profissional de educação física. Esse é o principal. Que é subvalorizado. Subvalorizado. O instrumento público, seja nacional, estadual, municipal, ele tem que olhar o profissional de educação física como alguém que vai agregar valor de fato. Não aquela famosa, e você sabe disso, você com seus contatos políticos, profissionais, você sabe que muitos gestores públicos, no caso mais municipal, ele trata a Secretaria de Esporte como, coloca um ex-atleta, alguém que, eu tenho 8 quadras, coloca lá 2 professores revezando em cada quadra. Sabe aquela operação tampão, tipo pão e circo? Não, coloca ali, não é feito... Uma operação como era o Flamengo anteriormente, né? Finge que me paga, eu finge que jogo. Isso, é mais por aí. Finge que paga, eu finge que jogo. Ou você coloca lá enfim... Você tem uma coisa que acontece nas praças, e está de prova aqui no Vale do Paraíba, os caras colocam o poder público municipal dos municípios vale paraibanos, todos, não vou falar quem são, obviamente, mas eles colocam aquelas academias ao ar livre, com aquelas máquinas lá, mas você coloca lá, não tem um profissional. Sim, sim. Eu não vou nem falar da questão da quadra. As quadras esportivas nos bairros, e vocês sabem disso, vocês em Taubaté, Tremembé e Pinda sabem, as quadras esportivas se tornam, na verdade, verdadeiros locais de tráfico de droga, consumo. A questão não é... O esporte brasileiro e a prática, a cultura esportiva só vai deixar de ser o que é se ela se tornar prioridade de campanha. Mas eu acho isso também, não acontece se você não valorizar o profissional de educação física. Também tem um outro detalhe, apesar de eu estar fora da região... Claro. Mas deve ainda ser o mesmo modelo, acredito que não se modificou, que você inicia em uma gestão um determinado projeto esportivo, um determinado programa esportivo. Sei. Aí troca lá o prefeito, corta, né? Corta, exatamente. Porque era do outro. Não que é um modelo totalmente ultrapassado, sem conformidade com os tempos atuais. E não é o esporte. E você sabe disso, Narézio. Todo projeto bem-sucedido do gestor anterior ou gestor posterior, seja saúde, habitação, geração de emprego, renda, qualquer coisa ele vai lá e tenta retirar. É por questões políticas, para ele ter, onde já se viu, enfim. Também passa pela mentalidade do político brasileiro. Vou tentar trazer do macro para o micro. O Congresso Nacional passou por um processo de renovação, concorda comigo, Narézio? Sim. Colegas, o Senado... e a própria presidência da República, não deixar essa questão sectária de discurso pró ou contra, não, Narézio? Vamos pensar na questão de mudança de cenário, novos ambientes. Daqui a 1 ano e meio, nós teremos eleição para prefeito e vereadores, que na minha modestíssima opinião, não sei na tua, mas para mim são as eleições mais importantes de um país. Nos Estados Unidos, que é o berço da democracia moderna, a antiga era a Grécia, agora os Estados Unidos, para o americano a eleição municipal é importantíssima, ele vê como a mais importante. No Brasil a gente tem o contrário. Eu costumo dizer para os meus alunos e colegas que, nas eleições municipais para vereador e prefeito, é ali que você mata o mal político. É ali que você não deixa ele crescer, proliferar. E vamos torcer, eu tenho certeza que você está torcendo, não resta a menor dúvida disso, como os colegas e eu também, que essa renovação no quadro municipal também aconteça. Acho que caminha para isso, Exato. né, de modo geral. Já para essa eleição, a gente tem aquele famoso sustinho, né? Nossa, você vê lá figuras consolidadas da política de tal região. Vamos pessoal, região de Botucatu, Avaré, aquele... Nossa, ali nós temos ali 70% do quadro político municipal foi renovado. Vale do Paraíba, 48%, 50%, que para mim já é um ganho. Nada contra os atuais, mas a questão da reoxigenação, Narézio, para toda atividade política, e agora para a questão esportiva, vai passar intimamente por isso. Mas você vê, por exemplo, aqui na região, um projeto bem centrado, bem estruturado, em termos que alguma prefeitura esteja fazendo para o esporte? Uma coisa, olha, vamos começar a pensar médio, longo prazo, independente se mudar ou não gestão, tem alguma coisa assim? Olha, eu vou falar assim, pelo que eu observo, tá?
vou falar também com o meu irmão, vou falar pelo meu irmão, foi profissional de educação física durante mais de 15 anos, e ele acompanhou, durante a atividade dele em Taubaté e Pinda, ele acompanhou as delegações nos jogos regionais. E ele sempre comentou para mim, olha, Pinda, São Sebastião, São José dos Campos, no Vale tem uma política esportiva interessante. A gente vai continuar isso no nosso bloco final, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo, voltamos na sequência com Vale Soluções. Até já. Estamos de volta para o nosso bloco final de hoje do programa Vale Soluções, falando sobre políticas públicas na área esportiva. Nós falávamos sobre os municípios da região, se realmente tem algum projeto centrado, concreto, objetivando essa estruturação e desenvolvimento das atividades esportivas. Como eu tinha dito antes do intervalo, meu irmão, à época, dizia São José dos Campos tem uma política esportiva, parece que é uma coisa que já está enraizada na cultura do município, como São Sebastião e Pinda. Nos Jogos Abertos do Interior, a gente consegue estender isso para outros municípios. Nos Jogos Abertos do Interior, você tem Santos, chega sempre muito bem nos Jogos Abertos, São Caetano do Sul, que tem uma população de 140 mil pessoas, numa área de 5 quilômetros por 3. Era 5 quilômetros por 3 quilômetros, dá 15 quilômetros quadrados, é onde está São Caetano do Sul, né? Entre São Paulo, está enfiado entre São Paulo, Santo André, São Bernardo, justamente, Diadema, justamente no meio. Presidente Prudente também. Essa cultura esportiva, ela não é plantada de uma hora para outra, Nanese. Ela vem e vem. Aqui nós temos, aí eu vou fazer um adendo interessante, a Funvit, né, que tem a equipe de ciclismo, e isso já vai, ela começa a entrar, a mentalidade começa a entrar no município aos poucos. Eu vou falar de Taubaté, que é uma cidade que você conhece consideravelmente, como eu. Taubaté não tem política esportiva, infelizmente, não tem. E com a estrutura da Universidade de Taubaté, por exemplo, ali, né, não tem, não há. E tanto é que vamos pensar em termos de jogos, né? Isso não é ideal. Lembrando que jogos do interior, jogos abertos do interior, ou jogos regionais, seriam um paralelo de Olimpíada. Mas são as quadras dos bairros, são as escolas dos bairros que vão fornecer material da prática esportiva já para essas competições amadoras. Lembrando que serve de espelho. E mídia social hoje, digamos lá, nós temos digamos que nós temos um primo de 15 anos que estava nos jogos regionais, né? E aí ele divulga nas mídias, e nós dois somos parentes desse rapaz, e temos filhos, e os nossos filhos, digamos, nós não temos, nossos filhos de 4, 5 anos, nossa pai, o nosso primo está, entendeu? Aquela coisa de um vai levando para o outro, e as mídias sociais acabam desenvolvendo. Antigamente saía no jornalzinho da cidade, né? Saía na rádio, hoje não, a toque de caixa. Então o efeito propagador e multiplicador da prática esportiva hoje, usando como ferramenta as mídias sociais, ele serve como, digamos, mais uma ferramenta, eu acho que de ganho assim, inimaginável para a divulgação, de quanto é positivo. É a primeira competição onde se revela. Sim, e vários, é a primeira. E vários campeões saíram dos Jogos Regionais. Jogos regionais, depois os Jogos do interior, isso para o estado de São Paulo, né? Uhum. Enfim, aí nós temos as velhas parcerias, aquelas velhas parcerias entre poder municipal, algumas empresas privadas, algumas coisas, por exemplo, aqui a Funvit tem um time de vôlei que tem a parceria com a prefeitura, também tem a questão do ciclismo, os jovens ficam interessados, né? E aí você tem os jovens ficam interessados, as pessoas acompanham as competições, o estádio, lá, o ginásio do Abaeté vive cheio, mas aí eu vou lá, vou assistir o jogo, aí eu vejo o time de vôlei de Taubaté aqui arrebentando na Superliga. Eu tenho um filho que tem 1,80 m, tem 13 anos, pai, eu quero praticar, enfim, essa coisa. Vai numa quadra, não tem um profissional. Em linhas gerais, não só o taubatiano, você vai pegar aqui em Caçapava, em Campos do Jordão, enfim. É um processo sistêmico. Nós temos ilhas de atuação. A coisa é mais do que isso, Narese. A coisa é mais do que isso. Para você criar essa filosofia, o processo tem que ser inteiro. Todos têm que participar. Todos, de maneira direta
indireta, o poder público, as escolas, valorização do profissional de educação física, os pais também, obviamente, né, desde menino, incentivar a prática esportiva, como na China, por exemplo, os meninos são incentivados, é matéria, disciplina obrigatória o cara ter pelo menos uma prática esportiva. Nos Estados Unidos é assim também. No Canadá. E no Canadá, então, não é colocar quadra, não é só colocar quadra, não é só colocar o professor de educação física e deixar ele no sol, lá tomando sol o dia inteiro. Não é isso. É muito mais do que isso. É mudança da mentalidade da classe política e entender que sim, o esporte, a pasta do esporte é tão importante quanto a pasta da saúde e a pasta da segurança pública e da educação. Porque, na minha opinião, modestíssima opinião, essas 4 pastas estão interligadas. Agora uma pergunta, né? O mundo é cada vez mais globalizado. Sim. Nós temos relações internacionais com inúmeros países. Por que é tão difícil copiar o que é bom nos outros países? Se nos Estados Unidos é prioridade, se no Canadá é prioridade, se na China, no Japão também são prioridades, na Coreia do Sul é prioridade, que é hoje um exemplo de educação para o mundo todo, uma referência. Por que aqui não é? Justamente porque a classe política brasileira nossa ainda é do período mesozoico, paleolítico, cenozoico. Eles pensam se fosse, seria um pouco mais evoluído. Se fosse até, eu acho que até antes. Se eles entendessem, coisa que não farão, o que eu tinha explicado nos minutos anteriores, nós seríamos hoje, é claro que de maneira mais devagarinho, assim, né? Seríamos, socialmente falando, trabalhando esporte dessa maneira, mas eles não vão. E eu repito, reitero o que eu disse no primeiro ou no segundo bloco, passa pela reformulação política, eu acho que a chance é essa. E o trabalho que nós fazemos, que você faz aqui, de expor, de levar até o eleitor, o cidadão, o munícipe, dos municípios que nos visualizam, é entender que nós estamos num processo de mudança. Você citou Maria Esther Bueno. Falecida recentemente. Tá. Quem de verdade conhece a história dela? Quem? Bom, nós dois, mas o brasileiro em si não conhece. Não conhece. Não conhece. E o que ela representa para o esporte é uma grandiosidade incontável. Ela ganhou o Wimbledon, acho que 2 vezes, e num momento muito difícil, nos anos 50 e 60, mas eu vou copiar uma frase de um jornalista de São Paulo que disse que um país que não tem memória não procura reescrever a sua própria história. Então, essa figura como a Maria Esther Bueno e outras pessoas do cenário esportivo nacional, outras, né, que estão esquecidas. Se eu for elencar aqui, o pugilista Éder Joffre também passou pelo relento. Só lembraram por causa do filme, né? Exato. Que, diga de passagem, é muito bom. É muito bom e fizeram um filme. E outras figuras ficaram no ponto de vista que ainda não são valorizadas. Uma que tem relação direta com o Pindamonhangaba, Ademar Ferreira da Silva. Então são atletas que, né? E hoje a discussão, em vez de ser prática, vou tomar aqui, perdão. Hoje as pessoas estão discutindo gêneros, o gênero na prática esportiva, se vai jogar no masculino ou feminino. Tem que discutir outra coisa, a prática desportiva e a cultura e a massificação do esporte como ferramenta de construção social. É isso que tem que ser discutido para valer. É o mínimo que se espera de um país que procura se desenvolver, o mínimo. Bom, infelizmente a gente ainda tem um longo caminho a tudo isso se tornar realidade. Mas não custa ter fé, né? Robson Machado, muito obrigado pela sua participação. Nosso programa de hoje, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço mais uma vez o convite do Narese, né? O Toque de Classe está em processo de reformulação. Vai voltar. Dentro de algumas semanas voltará. Diz que vai ter uma mesa mais reforçada, vai ter uma mesa para aguentar os apresentadores precisam entrar no o programa vai vir todo mudado, né, de um outro jeito que eu tenho certeza absoluta que vocês irão gostar, muito. E extremamente imparcial. Sempre. Tanto é que na minha banca tinha um corintiano e um palmeirense. Nossa, revelei agora. Um corintiano, um palmeirense e um São Paulino. Ponto final do programa de... Um abraço à torcida do São Paulo Futebol Clube, parabéns pela classificação, mas eu não sou São Paulino. Olha, há controvérsias. Ponto final no programa de hoje, estaremos de volta no nosso próximo encontro com o programa Vale Soluções. Obrigado, Robson. Graças, muito Até obrigado. Lá.